Gênesis capítulo 17, versículo 19 diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando um novo trimestre, o segundo trimestre do ano de 2023, e vamos estudar essa temática abençoada aqui, relacionamento em família. Meses abril, maio e junho de 2023. E o comentarista é o pastor Elianai Cabral. O pastor Elianai Cabral é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conte, e ele é comentarista das lições bíblicas dominicais da CPAD. Ele também é membro do Conselho Administrativo da CPAD. Ele é autor de diversos livros e ele então traz essa temática em outros aspectos, porque nós já estudamos sobre família várias vezes, mas os aspectos que ele irá abordar são bem diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Abrindo aqui no sumário, nós temos a lição de hoje, a lição de número 1, quando a família age por conta própria. Olha que aspecto interessante. Quando a família toma atitudes pautadas em o seu próprio saber, quando não busca a direção de Deus. Olha a lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Isso tem sido uma tragédia. Tem criado crianças inseguras, crianças com séries de doenças psicossomáticas. Então é um tema muito importante para nós abordarmos nesse trimestre. Lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Mas não é só a família, né? Lição de número 4, ídolos na família. Olha que aspecto interessante. Lição 5, motim em família, revolta contra pai, contra mãe, contra irmãos. Lição 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Infelizmente, temos nos deparado com esses conflitos. Lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. Então você está vendo que nós vamos falar de família, mas os aspectos abordados são diferentes. Lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. A presença dos pais, como é importante na formação dos filhos. Lição 9, uma família nada perfeita. É interessante esse tema, porque nós não somos perfeitos. Se nós não somos perfeitos, nós não teremos uma família perfeita. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está nos aperfeiçoando até o dia do arrebatamento, onde seremos transformados e seremos como o Senhor. Lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos. Aí você quebra uma ordem relativamente natural, né? São os filhos que sepultam os pais. Mas e quando os pais sepultam seus filhos? Lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. Tem destruído famílias. Lição 12, criando filhos saudáveis, com saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. E lição de número 13, a amizade de Jesus com uma família em Betânia, que é a família de Lázaro, a família de Marta, de Maria. Então é uma lição que aborda os relacionamentos familiares, mas que irá analisar outros aspectos da família. Eu diria aspectos ainda não trabalhados na escola bíblica
dominical. Então nós temos aqui uma riqueza espiritual enorme nessa nova lição desse novo trimestre. Vamos então pensar um pouquinho sobre a lição de número 1, quando a família age por conta própria. 2 de abril, domingo 2023, e o nosso textuário está no livro das origens, o livro do Gênesis, o livro dos começos, o primeiro livro da Torá, ou do Pentateuco. Gênesis capítulo 17, versículo 19 diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Graças a Deus. Olha só a nossa verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Infelizmente, é a lei da semeadura. Plantou, colheu. Você não pode colher o que você não plantou. Leitura bíblica em classe. São 2 bloquinhos de versículos do capítulo 12. Então, no capítulo 12, versículo 1 a 3, é a segunda chamada de Abraão, que a primeira chamada está em Atos, capítulo 7, quando Estevão, o primeiro mártir, diz: o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aqui, no capítulo 12, ele está morando em Harã. E Deus aparece para ele e ele sai de Harã. Então, olha só o que diz a leitura bíblica. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e para a terra que eu te mostrarei. Como vai ler até o versículo 3 apenas, então é importante a gente verificar aonde ele estava e para onde ele está indo. Ele está em Harã. Como nós sabemos disso? Porque a Bíblia diz isso. Olha só o que diz Gênesis capítulo 12. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então ele estava em Harã, ele não estava mais na Mesopotâmia, na sua cidade natal de Ur dos Caldeus. E a outra parte é o capítulo 16, versículos 1 até o versículo 5. Bom, vamos então pensar um pouquinho sobre o textuário, lembrando que essa é uma pré-aula, só para você se contextualizar, passar a ter uma visão geral, qual é o assunto que será abordado no domingo, no primeiro domingo do mês de abril. Então, Gênesis 17, 19. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Bom, então o nosso texto áureo está inserido no capítulo 17 do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, quando Deus muda o nome de Abraão. E essa mudança de nome, Abraão já estava bem idoso quando Deus mudou o nome dele. Pode ler lá no capítulo 17, que tem a mudança do nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. E ele também, Deus institui a circuncisão. Eu lembro que uma dessas aulas eu disse que Abrão tinha circuncidado quando ele tinha 100 anos. Na verdade, no capítulo 17 do Gênesis, diz que Abrão circuncidou-se com 99 anos de idade. É o que diz aqui a palavra de Deus a partir do versículo 23. Fala aqui que Abraão
circuncidou quando ele tinha então essa idade já bem avançada, né? Está aqui, versículo 24, capítulo 17 de Gênesis, versículo 24. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Em uma dessas lições eu disse que Abraão tinha circuncidado, eu arredondei, né? Falei 100 anos, mas na verdade a circuncisão Abraão fez quando ele tinha 99 anos de idade, conforme Gênesis 17, 24. Bem, o versículo completo aqui do nosso textuário diz assim: E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Então esse é todo o versículo 19. O nosso textuário foi pensado uma parte do versículo 19. Bom, então Deus, no seu divino propósito, na sua presciência, mantém a palavra profética a Abraão e a sua esposa Sara, dizendo que ela vai ter um filho, um herdeiro, que a Bíblia vai chamar herdeiro da promessa. Mas aqui que entra o problema. Por isso que a nossa lição tem por nome Quando a família age por conta própria. Deus não falou para Abraão que ele teria um filho da promessa com Sara? Falou. Mas Sara, já idosa, vai fazer uma reflexão racional, eu diria até do ponto de vista humano aceitável, mas só que ela vai tomar uma atitude que não era vontade de Deus, né? Ela vai querer entregar a sua concubina Agar, a egípcia, para o seu marido Abraão, para ter o filho da promessa. Não era isso que Deus tinha dito, não é? Então Sara, ela era estéril, uma condição muito triste para uma mulher na antiguidade. Essa condição era opróbrio contínuos para ela. Ainda mais depois da promessa que Deus havia feito a Abraão, e como ela não podia gestar, então ela falou, bom, só pode ser então através da Agar. Então há uma lógica, né? É uma atitude equivocada frente à promessa de Deus, mas não no cotidiano, na realidade de um ser humano. Então Sara, ela vai incentivar a Abraão a ter um filho. Mas com quem? Com a sua serva pessoal, a Agar, uma jovem egípcia. Sara, na verdade, irá utilizar de um costume frequentemente atestado na antiga Babilônia. Os caldeus tinham, de fato, é o código de Hammurabi, irmão. Ele determina isso, uma mulher estéril pode entregar a sua criada, a sua serva, para que tenha um filho sobre suas coxas, como se fosse dela. Então, esse costume cultural está presente na legislação babilônica, caldaica, mesopotâmica. E Sara vai utilizar desse expediente porque existe uma norma legal que permite isso. Lembrando que Abraão e Sara são mesopotâmicos. Ambos nasceram em Ur dos Caldeus. E claro que Tera era pai de Abraão, Arã, mas nós não podemos esquecer que Tera possivelmente teve outra mulher que deu à luz a Sara, porque Sara é irmã de Abraão por parte de pai, mas não de mãe. Então, é interessante nós estarmos atentos para essa questão, porque lá na frente Abraão vai usar desse expediente, tá? Ele vai falar isso. Então, aqui diz que Naor, Harã e Abraão eram filhos de Tera, ou Terá, e provavelmente de uma segunda esposa, Abraão teve Sara. Aliás,
Tera teve Sara de uma segunda esposa. De maneira que o que Sara está querendo fazer aqui não é algo estranho para aquela sociedade mesopotâmica. Ela então vai se basear em uma legalidade, né? Bom, então quando uma mulher não podia dar à luz a filhos, que era estéril, de acordo com essa legislação babilônica, ela poderia utilizar da sua criada. Se Sara usou uma norma legal para arquitetar esse seu plano, ela também agiu de acordo com as leis comuns na Mesopotâmia, quando tratou Agar de maneira tão ríspida, tão até desumana, né? Mas isso também era previsto na legislação mesopotâmica. Então, tanto o fato dela sugestionar a Abraão, para Abraão ter um filho com Agar, como depois ela mandar despedir Agar com o menino, Sara encontrou respaldo legal na cultura e na jurisprudência mesopotâmica, caldaica ou babilônica. Bom, de fato, então há um sério problema no capítulo 17 em relação a Abraão, porque Abraão está com 99 anos quando ele circuncidou-se. E aí, se Abraão tem 99, Sara era 10 anos mais nova que Abraão. Então Sara tem 89, certo? E imagina uma mulher com 89, Abraão com 99. Aí no capítulo 18 chega os mensageiros de Deus, ou no capítulo 17 mesmo, Deus fala que ele vai ter um filho com Sara. Depois o capítulo 18 fala de novo que Abraão terá um filho em 1 ano. Olha, Abraão tinha 89 anos, então ele ia ter um filho com 100 anos, e Sara com 90 anos. Quer dizer, na perspectiva histórica, humana, não tem o menor sentido. Por que não tem o menor sentido? Bom, então vamos pensar. Se você ler com cuidado o capítulo 18 de Gênesis, versículos 11 a 12, você vai encontrar 3 informações essenciais para entendermos esse contexto. Primeiro, a Bíblia fala que ambos eram adiantados em idades. Abraão com 99, quase 100, e Sara com 89, quase 90. Segundo, Sara fala que havia cessado o costume das mulheres. Ela está se referindo àquele processo de ovulação que depois gera a mulher a perda de sangue, né? Que é a menstruação. Quer dizer, cessou isso, ela já não passava mais por isso. Claro, ela tinha 90 anos, né? Então, a primeira coisa que você pode ler no capítulo 18, versículos 11 e 12. Primeiro argumento, a idade, né? Já tem muita idade. Aí cessou o costume das mulheres. Em outras palavras, ela não ovula mais. E terceiro, ela fala sobre deleite, que eu vou ter ainda prazer com meu esposo. Significa claramente que ela já não tinha mais relacionamento conjugal com Abraão. Por isso que ela fala assim, eu vou ter prazer ainda no meu relacionamento com o meu marido, nessa idade. Então esses argumentos são argumentos racionais, argumentos reais. Isso era verdade mesmo, porque, como eu disse, Sara 89 e Abraão 99. Já havia cessado o costume das mulheres, ela não ovulava mais. Mas tem ainda uma coisa ainda mais forte que a gente encontra no livro de Hebreus, que é muito interessante, na carta aos Hebreus, né? Falei livro. Carta aos Hebreus, e também, não só aos Hebreus, mas também aos Romanos, capítulo 4. Ali tem uma informação que diz assim que Abraão teve fé, mesmo os seus membros já estarem mortificados, o que prova que não tinha mais deleite mesmo, não tinha relação conjugal mais com Sara. Então veja que interessante.
Então, claro que isso vai gerar incredulidade. Óbvio. Então, a Sara, ela não é uma pessoa que não tem fé, não é isso. Ela está fazendo uma análise muito fria, muito racional das suas condições e também do marido. E, levando em conta essas considerações, esses aspectos, qual é o sentido? Você acha que ela vai conseguir, se ela é estéril, ainda tem essa, que ela é estéril ainda, como que ela vai ter um filho da promessa? Então ela chegou à conclusão, e eu não vou dizer conclusão precipitada, nós chegaríamos a isso também, e ainda com uma legislação favorável. Então eu acho que não precisa ser eu, né? Porque se eu sou estéril, já estou com 89 anos, cessou o costume, então não tem muito sentido mesmo ela acreditar em algo. E aí ela toma uma atitude precipitada, né? Isso ela tomou antes, claro, mas não difere muito desse contexto. Apesar de Sara negar que havia sorrido, porque a Sara negou, quando o anjo, ela riu, né? Falou, eu nessa idade, né? Nem tenho mais relacionamento com meu marido, relação conjugal. Ela riu, falou, ainda não, mas é estéril ainda, né? Então ela riu. Mas no versículo 14, Deus exorta ela, fala para ela, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Olha a pergunta do anjo. Por que você? Ela falou, mas eu tenho mais de 80 anos, eu já cessou meus costumes das mulheres, eu não ovulo mais, meu esposo e eu já não temos mais relacionamento conjugal natural. Ele falou assim, mas há alguma coisa impossível para Deus? Olha que coisa. Então, aqui vai ser a eliminação da dúvida para a chama da fé brotar. Então, apesar de Sara negar que tenha rido, ela riu sim. Tá? E por que então o menino chamará Isaac? Como fala, chamarás o seu nome Isaac. Em hebraico, Yitzhak. Por que ele vai chamar Yitzhak? Bom, o nome Yitzhak significa ele ri, ou provavelmente está se referindo aos dois risos, tanto de Sara, né, no capítulo 18, mas de Abraão também. Que Abraão, capítulo 17, versículo 17, está escrito, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Aqui ele riu sim. E disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Está em Gênesis 17. Então Abraão também riu. E capítulo 18, versículo 12, é a vez da Sara rir. A Sara também riu. Assim, pois, riu-se Sara consigo. Por isso o menino chamará Yitzhak. Ele ri. O nome Isaac, esse nome, seria um memorial perpétuo do fato de que o nascimento de Isaac era uma impossibilidade humana, natural, carnal, era impossível. Até cairia ao ridículo, né? Se falar com uma mulher de 90 anos vai ter um filhinho, então fica até uma coisa meio ridícula, né? Mas os intérpretes judeus afirmam que existe na Bíblia 6 pessoas no Antigo Testamento cujos nomes lhe foram dados antes do nascimento: Ismael, Isaac, Moisés, Salomão, Jesus. Né? E o Novo Testamento adiciona nessa lista o nome de João Batista, Lucas 1,13, que foi dado antes também do nascimento dele. Então algumas pessoas dão muita importância aos nomes, mas o nome no Ocidente tem muito significado. Você vê aquelas pessoas que creem em maldição hereditária, essas coisas todas. Então eles falavam que na Via Anguera, aqui em São Paulo, tinha muito acidente, porque em Anguera são palavras indígenas, que significa diabo velho. Então eles falam, por isso que lá é uma coisa do diabo, né? E tentava desenvolver uma teoria em cima
de nomes. Mas acontece que existem outros nomes que são bonitos, e mesmo assim a violência é a mesma coisa. Que é um nome mais bonito que o estado do Espírito Santo, e vai dizer que não tem violência no Espírito Santo? É um nome. Tem outros nomes, como o próprio São Paulo, né? E, no entanto, tem violência, é uma coisa. Então, o nome parece que não influencia muito no destino dos homens no Ocidente. Tem aspectos de influência no Oriente. No Oriente, a gente observa essa presença do significado e do motivo daquele nome. Bom, introdução dessa nossa lição. Nesse trimestre, nós vamos estudar, então, assuntos relacionados à família. Claro que serão outros aspectos, mas o assunto é família. Nós vamos ver que a palavra de Deus tem nos a ensinar quando os problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Nessa lição especial faremos ou focaremos em atitudes precipitadas de Sara e Abrão, ou Sarai e Abrão, ou Sara e Abraão, ao decidirem não esperar o cumprimento da palavra de Deus. Na verdade, não foi nem uma questão de espera, né? Eles até que esperaram bastante. Foi uma perspectiva natural, de bom senso. Tem 100 anos, ela 90, né? Bom, primeiro tópico da nossa lição. Deus faz promessa a Abraão. Promessa de Deus. Então, o encontro de Deus com Abraão. Então, Abraão vinha de uma jornada de conquistas, de vitórias pessoais, né? Desde que saiu dos caldeus, e depois de Harã também. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinham filhos. Então, toda a riqueza dele, todo o sucesso, não tinha muito sentido. Mas no capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Está no versículo 4 do capítulo 12. No capítulo 15, o Senhor lhe faz promessa específica de um herdeiro, de um filho da promessa. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos de idade, conforme Gênesis 21:5. Assim podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa. O pai da fé, o pai Abraão. 1.2. A dúvida diante da espera. Isso é uma das coisas que mais acontece com a gente. No momento que você está esperando algo, às vezes você perde a fé. Porque as dúvidas vão salopando o nosso entendimento. Então, após a promessa de um descendente, veio uma preocupação a Abraão. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer, o Ciro. Então, esse questionamento revela que a fé de Abraão estava entrando em crise. Não é diferente hoje conosco. Às vezes, devido à luta, à enfermidade, às perdas, separações, a pessoa fica com a fé solapada, trincada, abalada, né? Então, nós temos que olhar fixamente para Jesus, mesmo quando nossos sonhos são frustrados. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. 1.3. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa, porque Deus é fiel. Gênesis 15:4 traz a promessa de um filho. Gênesis 7, o Senhor diz: eu sou o Senhor. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: este não será o teu herdeiro, que é Ismael, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, Isaque. Gênesis 15:4. Aqui Deus está afirmando a Abraão que as suas promessas têm base no próprio caráter de Deus, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. É Números 23:19. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria?
Felizmente, porém, Abrão vacilou na fé e não transmitiria a Sara confiança na promessa de Deus. Porque ele podia ter falado para Sara: não, Sara, eu não vou aceitar ter um relacionamento com Agar, porque eu creio no sobrenatural de Deus. Então até o pai da fé teve essa fragilidade. Resumindo o tópico 1, Deus fez promessa de uma grande descendência a Abraão. A espera acabou gerando dúvida, mas o Senhor garante aquilo que prometeu. Foram 15 anos. Não é brincadeira, 15 anos, né, irmãos? 2, a interferência no plano de Deus. Então, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus, né? Então, Sara, mulher mais sensível mesmo, falou: bom, como eu estou nessa situação, eu vou ajudar, né? Deixa Agar ter filho com o nosso pai Abraão, e está resolvido. Pelo processo natural, Sara não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade, ela já estava indo para uma idade mais avançada. Por isso, Sara persuadiu a Abraão de que a melhor forma dele ter um herdeiro seria com a serva egípcia Agar. Naquele tempo era permitido fazer, eu disse que tinha uma legislação. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, né, irmão? Por ele cumprir a palavra. Ele tem que falar: não, Sara, vamos confiar, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, né? 2.2. Então os dois vacilaram, tanto Abraão como Sara. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz de Sara do que a voz de Deus. Deus falou: vou te dar um filho de Sara. Sara falou: eu já tenho idade, não dá, tenho um filho de Agar. Ao invés de Abraão ficar com a promessa de Deus, ficou com a fala de Sara. 2.3, o problema da precipitação. Meu Deus do céu, esse tem sido o nosso grande problema. Sara abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo. Irmão, tem gente que é assim, irmão, é uma luta. Pessoa, coitada, quer resolver tudo da cabeça dela. Aí fala para um, fala para outro, fala para outro, sabe aquela confusão? Não chega em lugar nenhum, né? Então precisa ter equilíbrio quando chegam os momentos de crise. Os momentos de alegria está tudo bem, mas quando chegam as crises, a pessoa tem que ter equilíbrio, irmão. Então, resumindo do tópico 2, a precipitação de Sarai gerou consequências na sua família, que reverberam até os dias de hoje no conflito árabe-israelense. E 3, as consequências de uma decisão precipitada. Quando se toma uma decisão precipitada, sem buscar a presença de Deus, sem buscar a orientação divina, é uma tragédia. A precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação de que se submeteu Agar. Obviamente que aconteceu discórdia e conflitos, etc. Na verdade, Agar, por ter dado a luz a filho, começou a hostilizar Sara. Vê que também fraqueza da parte dela, né? E 3.2, nesse caso, a fraqueza de Abraão, né? Ele deveria ter ajudado como sacerdote, tomar uma postura: não, Deus prometeu, eu creio na palavra de Deus, mas acabou seduzido, né? Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para presidir ou persuadir Sarai diante do conselho de ter um filho com Agar, e confiança a Deus em sua promessa. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as condições humanas. E 3.3, há uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor lhe tem impedido de gerar, parece estar afirmando que Deus havia falado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma. Quando Agar
como meio para o cumprimento de vida da profecia. Achou que Agar ia resolver o problema. Achou que Agar ia cumprir a promessa de Deus. Nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente, como Sarai, quanto convencê-la e acreditar no milagre de Deus em sua vida. Portanto, é preciso atentar para a preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas. E por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. Porque o homem é a cabeça da casa. O que é a cabeça? Sacerdócio. Jesus também é a cabeça da igreja. É o nosso sacerdote. Então, o homem como cabeça é aquele pastor dentro da casa dele. Ele vai abençoar a esposa, abençoar os filhos. Ele vai pastorear. Então, todo pai de família é um dirigente de uma pequena congregação que é a família dele. Então, ele tem que cuidar com carinho e com esmero. Então, resumindo desse tópico 3. Uma decisão precipitada gera consequências que vão desde os conflitos na família a equívocos acerca da própria natureza de Deus. E as considerações finais? Bom, essa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento das profecias e promessas que Deus deu. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Graças a Deus. Amados irmãos, nós temos os nossos livros, O Povo de Israel e Jerusalém no Imaginário Religioso, uma literatura. Essa é uma literatura fácil, agradável, essa é um pouco mais rígida, porque a gente tem que provar uma ideia. Mas vale a pena adquirir. Entra aí em contato no telefone na tela e adquira já esses livros que trazem grande riqueza espiritual para você. Fique na paz do Senhor. Meu querido irmão, eu quero te convidar, você que tem condições econômicas, venha fazer parte do grupo da viagem para Israel, do grupo do professor Alberto, 16 a 23 de novembro de 2023. Venha, ainda dá tempo de você conhecer a Terra Santa, de você viajar. Nós vamos chegar na cidade de Tel Aviv, onde está o aeroporto Davi Ben Gurion. Vamos para a cidade de Jope, aquela cidade onde Pedro estava na casa de Simão Curtidor e teve a revelação do anjo. Dessa cidade de Jope nós vamos seguir para a cidade de Cornélio, o centurião que teve a visão do anjo, para ir buscar Pedro em Jope. Cesareia do Mar é uma cidade que tem muita coisa preservada. Eu quero mostrar para você o local da prisão onde Paulo ficou, mostrar para você um documento muito importante, que é um achado arqueológico. Está escrito lá, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Eu quero mostrar para você como era o palácio de Herodes. Aliás, Cesareia do Mar era a capital de Roma na Judéia. Olha que coisa bonita. De lá nós vamos subir para Galileia. Vamos passar primeiro pelo Monte Carmelo, onde o profeta Elias desafiou os profetas de Baal. Você vai ver o vale de Jezreel e nós vamos subir para Galileia, cidade. E na Galileia nós vamos ficar alguns dias para conhecer Cafarnaum, Taba, a da multiplicação dos pães, conhecer Nazaré, onde está a igreja da Natividade, uma das igrejas mais lindas, onde está a gruta que, segundo a tradição antiga cristã, foi o local onde o anjo Gabriel saudou Maria, dizendo: salve, agraciada. Olha que bonito. Nós vamos visitar Nazaré e depois nós vamos visitar, olha que bênção, a cidade de Cafarnaum, a cidade de Caná, onde Jesus realizou o seu primeiro milagre. Vamos descer para o Rio Jordão, o local do batismo. Vamos passar de barquinho no mar da Galileia. Olha que bênção!
Nós vamos ler o Sermão do Monte, no local do Monte das Bem-aventuranças. Nós vamos orar, nós vamos fazer uma viagem espiritual, histórica, teológica. É muita coisa. Depois nós vamos para o Mar Morto, vamos para o deserto da Judéia, vamos subir para a cidade santa de Jerusalém, conhecer Jerusalém, o monte onde ficava o templo de Deus, a cidade de Davi, o túmulo de Davi, o cenáculo. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor no Jardim do Túmulo. É muita bênção. Você não pode ficar fora. Se você tem recursos, invista em você. Venha conhecer a Terra Santa com o professor Alberto, 16 a 23 de novembro de 2023. Um grande abraço. Shalom. Lehitraot.